Eu nasci em Campina Grande, estado da Paraíba, e por lá vivi desde a infância até os meus 22 anos. Eu sou grato a Deus porque eu pude viver uma vida normal como criança, quando nós não dispunhamos de tantos brinquedos e desses recursos eletrônicos que hoje a criançada tem, mas em compensação eu vivia em contato com a natureza e aprendi preciosas lições com esse convívio. Mas nesse meio tempo é que eu tive uma experiência com Jesus e no dia do batismo com o Espírito Santo, ali eu recebi a chamada de Deus e recordo-me do que Ele me falou naquela noite, dizendo que estava me chamando para pôr à frente do seu rebanho, visto que aos 20 anos eu já comecei a sentir o desejo de me envolver na obra de Deus, logo após a minha conversão, e a partir daí eu vim para o sul a fim de fazer teologia em Londrina, no Paraná. E assim o tempo se passou e eu cheguei até aqui. Eu me recordo que uma expressão do grande evangelista Billy Graham, quando lhe perguntaram o que é que mais o impressionou na vida. E ele de pronto disse que é a brevidade da nossa trajetória terrena. O que eu tenho a dizer a respeito do meu casamento, e já em outras ocasiões eu disse, antes de eu me converter, na minha adolescência eu era muito namorador. Namoro que durava às vezes 2, 3 meses, e eu não querendo tomar muito tempo das moças, eu dava por encerrado, mas logo eu achava-me novamente namorando. E após os meus 19 para 20 anos, quando eu tive a experiência de salvação, houve uma mudança completa na minha vida, também com respeito a isso. E logo nasceu dentro de mim um desejo de só namorar uma moça crente, mas não bastaria isso, mas que fosse uma moça que tivesse uma dedicação verdadeira para com Deus, para com a sua obra, porque eu estava começando a sentir que eu precisaria de uma companheira que reunisse essas qualidades. Meu marido era sempre um jovem que eu desejava, pelo jeito dele, pela maneira dele viver, maneira dele ser, de agir. Isso me agradava e por isso eu achei que também ele era a pessoa escolhida para ser o meu marido, né? Para ser a pessoa que Deus me deu como companheiro. E exatamente no dia 1º de julho de 1967, que foi o dia em que eu tive essa visitação do Espírito Santo, ou a segunda bênção, como costumamos chamar, e foi nesse dia que eu conheci a que hoje é minha esposa, numa vigília, e senti algo estranho, um desejo de namorá-la, mas eu estava impactado por aquela bênção e levei exatamente 40 dias orando, pedindo a direção de Deus para saber se de fato aquilo vinha dele. E a nossa história é bonita, né? Mas a gente não lembra de tudo, alguma coisa ainda chega a lembrar. Que eu achava que ele era muito consagrado, muito espiritual. E depois de 40 dias eu me dirigi a ela, e quando eu fiz essa proposta de namorar,
ela a princípio mandou que eu pensasse melhor, porque havia muitas moças na igreja, foi o que ela disse, mas isso foi de um momento. E foi me enchendo de felicidade, né? Porque não era uma aventura, era uma coisa certa. Tenho que me arrepender. Casei pelo plano de Deus, orientado por Ele, falando comigo, falando com Ele, Ele esperando, aguardando. E assim nós chegamos a uma conclusão de que já era tempo de nós nos unirmos em matrimônio, né? E depois começamos a namorar e agora vamos completar 50 anos de casados e eu louvo a Deus pela esposa que tenho, que tem sido uma dádiva de Deus para a minha vida, para a minha família, para o meu ministério. Hoje nós temos um casal de filhos. Porém, muitos não sabem, mas antes desse casal houve um outro, que ele veio no final do primeiro ano de nosso casamento e viveu apenas 3 dias entre nós. Deus que quis, né? Chamava-se Daniel. Porque segundo os médicos, ele nascera com um problema, uma atrofiação no seu coraçãozinho, e se ele viesse sobreviver, seria uma pessoa com sérias dificuldades. E ele fora recolhido, e aquilo nos impactou, porque sempre há um sonho de quando está chegando o primeiro filho, mas dali a pouco, um ano e alguns meses, veio o Davi, depois veio a Raquel. Eles são abençoados e eu também com eles. E eles agora estão próximos de mim, né? Então eu vejo que eles recebem bênção e às vezes transmitem para mim aquilo que eu posso receber deles. É o apoio, é a simpatia, é a alegria, né, de vê-los nos caminhos do Senhor. E que tem nos acompanhado e enriquecido a nossa família e também as nossas experiências de pai e de pastor. Quando nós nos casamos, ela já exercia o ministério como missionária e tinha bem mais experiências do que eu. E quando começamos a trabalhar na primeira igreja, eu já senti o quanto ela era útil para mim, principalmente no que tange ao trabalho com as crianças. Ministério infantil, eu desempenhei o tanto que pude, né? Até o casamento, porque depois do casamento já não foi ministério infantil, agora já foi adulto, né? Mas mesmo assim, a gente não deixa de apreciar a menoridade, né? De aceitar o que chega às nossas mãos para realizar, compreender, fazer. E ela abraçou isso e durante décadas ela sempre desenvolveu um lindo ministério com as crianças. E também na música, porque eu não tenho facilidade para a música e ela supriu essa lacuna, ela organizou coral, conjuntos, e isso foi muito enriquecedor para o meu ministério. Então, essas coisas me faz recordar, né?
me faz lembrar, às vezes eu choro porque sinto saudade, né, do Daniel, que já foi, mas eu sei que está com o Senhor. E Raquel é uma pessoa que me alegra, Davi também. Eu sou feliz com todo o desenvolvimento que Deus preparou para mim. Ele me deu família alegre, boa, e eu estou contente com isso. Não tenho o que dizer nada, eu diria o contrário. É que, de fato, se cumpre na nossa vida aquela passagem do Salmo 37, que diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Se nós não impedirmos o projeto que Deus tem para a nossa vida, realmente tudo vai terminar bem, vai dar certo. Mas, falando do outro lado, como homem, com base nas experiências adquiridas ao longo da minha trajetória, eu diria que nós precisamos aprender a valorizar mais esse dom precioso de Deus que é o tempo. Deveríamos excluir tudo aquilo que pode roubar o nosso tempo, para que aproveitemos cada dia, cada momento da melhor forma possível.